Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje mais uma live. Hoje nós temos uma convidada aqui bem legal, que é a Fátima. Ela que vem fazendo um trabalho bem interessante, um trabalho que, de certa forma, se superou, tanto que esse é o tema da nossa live hoje, como que ela se superou, e ela já está chegando no pedaço. Isso é legal. Então hoje, um bate-papo bem legal. Ó, ela já vai entrar daqui a pouquinho. Enquanto isso, ó, vamos convidando os outros colegas aqui para participar. Olha ela aí! Oi, bom dia! Bruno. Bom dia a todos vocês que estão entrando aqui para essa live, esse bate-papo gostoso, na qual a gente vai falar sobre superação. E hoje Opa. nós temos aqui a professora Fátima, mais conhecido como Fati Underline Personal. Tá? Isso. E olha, hoje é uma live diferente, porque eu quero que vocês entendam que às vezes a gente só fala assim, mas você só fala com pessoas que já estão no mercado há certo tempo, já tem uma certa tarimba, vocês estão sempre falando porque vocês já estão lá. Não. Hoje eu convidei essa moça aqui, ó, que está na frente de vocês, essa menina, que vai ser a primeira live dela, vai ser o primeiro bate-papo dela, o grande Jorge. Estreia. Santo Casamenteiro é sacanagem. Vai É. ser a primeira live dela, vai ser o primeiro bate-papo dela, e a Bom dia, gente vai Jorge. estar falando sobre superação. E nada melhor do que convidar uma colega de trabalho que a gente vem acompanhando o dia a dia, desde quando eu conheci lá atrás, eu venho vendo ela fazer um monte de coisas bacanas, e agora a gente chegou, né? Nós chegamos agora num ponto onde realmente a gente quer descobrir o que as pessoas estão fazendo de verdade, porque a gente ouve muito zum, 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 muita gente falando disso, falando daquilo. Hoje mesmo eu recebi aqui um cara me oferecendo um serviço que eu ia ganhar muito dinheiro nessa época de pandemia. Ou seja, é muita gente falando baboseira, muita gente prometendo muitas coisas, e nada melhor do que ter aqui uma pessoa real falando de uma realidade. Então, nós estamos aqui hoje com a Fátima Cristina Cardoso. E nada melhor deixar ela começar a falar dela. Fala um pouquinho de você, fala da tua trajetória profissional, se apresenta para o pessoal aí, para a gente poder iniciar aí nosso bate-papo. Bom dia! Bom dia, Luiz. Primeiro, queria te agradecer muito essa oportunidade. Você já tinha me convidado antes e eu sempre tive receio, né, de fazer, e hoje eu estou aqui para agradecer muito você ter essa oportunidade de falar com você, que é um profissional super, mega respeitado na área. Ontem, na live com o Cris, ele falou uma coisa que eu assino embaixo: você é adorado por todos os profissionais, né? Desde os mais jovens até os mais antigos, e realmente é isso, um coração generoso aí, tentando uma que você sempre fala, né? Elevar a nossa área, né? Quando sobe um, sobe todos. Então, só o que eu tenho para fazer, primeiro, é te agradecer muito essa oportunidade. E Legal. falar da minha trajetória é uma coisa que me dá muito orgulho, né? Eu me formei em 84, numa época em que a educação física era totalmente desrespeitada, discriminada. Você é dessa época também, você pode ajudar nisso, né? A falar do quão respeitado era, que nem conselho tinha, qualquer um dava aula. Você não precisava se formar, qualquer um dava Não. aula lá, né? Então, para você ter respeito, a primeira coisa que você tinha que fazer era estudar, era ter um diferencial lá, porque era uma profissão que muitas vezes, tanto dentro das casas como fora,
por outros profissionais, ela era tão discriminada que chegava ao ponto de falar, não entrou em nenhuma faculdade e vai fazer educação física. Não era isso, Luiz? Ô, nem me fale. Né? Então, assim, até na própria família, eu não tenho isso, eu sempre fui da área de esporte, desde os 9 anos eu praticava esporte. Então, a minha família não tive problema nenhum, me apoiou, mas muitos que a gente conhece teve, né, problema da família quando falava que ia fazer educação física naquela época, porque ela não tinha respeito nenhum, né? Então, Não. quando eu me formei, a primeira coisa que eu tinha em mente é que eu tinha que ter algum diferencial lá. E aí, em seguida, eu me formei em 84, em seguida eu encarei 2 pós ao mesmo tempo, que eu nem sei se é cabível hoje isso, mas eu fazia uma de terça e quinta e uma aos sábados, e trabalhava numa academia pequena, meio período, e o resto estudava muito, né? Em 86, eu tinha 22 anos, que eu entrei na faculdade com 17. Tinha 22 anos, já era formada e com 2 pós. Então, aí eu pensei, bom, eu já posso me jogar, né, na área aí, que eu já tenho um diferencial para começar minha carreira aí. Então, eu trabalhava meio período numa academia pequena e me lancei aí, comecei a trabalhar numa grande rede de academia, que era o que eu queria. Eu saí com o objetivo de trabalhar em academia, né, e comecei a trabalhar nessa grande rede, numa época em que a aeróbica bombava, né? Ginástica aeróbica, step, as academias eram lotadas, mas elas eram lotadas de jovens, né? Jovens. E era uma época predominantemente estética, né? Não se falava em saúde, falava em estética, né? E as academias bombavam, e eu já me incomodava um pouco na época com esse formato, né? Mas eu adorava dar aula de ginástica coletiva, de ir lá para o palco, aquela coisa, de entrava milhões de pessoas, aí saía aquele bloco, entrava mais um monte. Então, na realidade, aquele modelo que a gente sabe que até há pouco tempo tinha também, dos alunos serem números só, né? Uhum. Então, você não conseguia chegar muito perto do aluno, aliás, você nem podia praticamente chegar muito perto do aluno, você estava lá para dar aula, né, e não para ser amiguinho de aluno, que era o que os gerentes lá passavam para a gente, né? Então, você entrava e saía, você via os mesmos rostinhos lá, mas você não sabia muito daquela pessoa, né, daquele ser humano. Você acabava lidando com números lá, né? Avaliações quase não existiam, né? A gente está falando de mais de 30 anos atrás, né, Luiz? Então, o que tinha Eu não sou nessas... muito desse tempo, não, mas tô Você te é acompanhando. sim, não foge não, tu tem a mesma idade que eu, não foge não. Eu tô com 38, eu não sei se tá... Ah, então, temos a mesma idade, amiga. Isso aí. Então, e naquela época, eu lembro que essa academia tinha não tinha avaliação física, tinha avaliação médica, que o médico passava todo mundo, né? Todo mundo era capaz lá. Claro. Aferia a pressão, escutava o coração, liberava. Era assim, né? Não tinha avaliação, não tinha nada. Então, todo mundo fazia, e você via que, eu percebia que só jovens que entravam nessas aulas, né? Uhum. E a mulherada era muito engraçado. Você não vai lembrar porque você é muito jovem, né? Então você não vai lembrar disso. Mas quem é da época lembra que assim, musculação era para homem, tá? Então, aqueles aparelhos ortodoxos de musculação eram para homens. Então, a mulherada, elas chamavam de musculação feminina, que nem era esse termo que usava, mas umas camas que elas tinham mais ou menos na altura do quadril, elas eram móveis e elas ficavam mexendo lá, elas eram articuladas, né? Ficavam mexendo de um lado para o outro e aquilo lá era um aparelho, né? A mulherada adorava aquilo. Ou então aquelas cintas enormes que colocava na cintura, você ficava segurando e ficava lá, vibrando,
Aquilo lá era aparelho Era feminino. o que tinha, né? Era o que tinha, né? Então, mulherada fazia esse tipo, e homem, musculação, e só jovens que entravam mesmo nessas loucuras que foram as aulas de aeróbica, que depois de muito tempo, né, fizeram vários estragos por aí pelo alto impacto, né? Uhum. E o tempo foi passando e tudo aquilo que eu queria mostrar com o meu trabalho eu só conseguia fazer na academia pequena, era incrível, naquela academia que não tinha nome, que não tinha referência nenhuma, mas que eram poucos alunos, e eu conseguia olhar e falar, tá errado, ó, faz assim. Não, isso aqui me dói desse jeito. Não, então faz de outro. Numa aula comum, né, genérica, eu conseguia mostrar as outras formas de fazer o mesmo exercício, porque o grupo era pequeno. E eu sabia o nome de cada um, eu sabia se tinha alguma restrição articular, eu conhecia as pessoas, então eu podia fazer o que na outra, que me dava todo o status de falar, olha, você está numa grande academia, né? Você não tinha nome, você era professor de X, né? Então você Sim. tinha um status, porque você não tinha nome, você era professor de X, então você tinha um status lá, né? Uhum. Então o que eu conseguia na academia pequena, eu não conseguia na grande, né? Acho que até E hoje, eu acho que até hoje é um pouco assim também. Porque, sim, eu entendo que na academia pequena você se sente mais confortável, você tem mais liberdade para poder atuar. Na grande, às vezes, o tamanho do espaço e são tantas regras que acaba assim, atrapalhando o desenvolvimento do trabalho em si, né? Mas legal, é bom você dar essa visão, porque as pessoas hoje elas têm um pouco da ilusão de achar que o grande lance é você ir direto para uma academia grande. E o grande aprendizado está justamente na academia pequena, porque ali na academia pequena você tem que se superar. Você vai fazer coisas, ou você vai ter que ter atitudes que na grande você não vai ter, porque sempre tem alguém que está fazendo. Você tem uma regra, ó, o fulano faz isso, você só faz aquilo. E na pequena, não. exato, Na pequena você tem que tem se que virar. ralar. Ralar, mas E legal. na grande você não consegue chegar no caminho, né, Luiz? O que eu sentia Uhum. muita dificuldade, mesmo lá dando aula, né, que você ficava num palco dando aula, você via aquele milhões de pessoas lá fazendo aula, você via coisa errada, e aquilo lá me dava um negócio de eu não poder corrigir, e não tinha ninguém para corrigir. Eu cheguei a falar com o gerente lá, falei, não pode ter aqui uns estagiários, né? Falou, não, esse pessoal não gosta, eles vêm aqui para se divertir. Não tem que ficar Era uma outra falando tá pegada, né? errado. Sabe, eu achava aquilo lá meio que absurdo, mas, né, fui dando continuidade. E em 94, também você não deve se lembrar, é, eu tive minha. Você também levou esse título de professor particular de ginástica. Você não começou sendo Uhum. personal, não. Você começou como professor particular de ginástica, como eu. Na verdade, o pessoal me chamava de amante, né? Chegou o amante da Sim, madame aí. Era outra com certeza. pegada. Mas é isso Então, mesmo, professor particular. então, aí a gente tinha esse título, né? Não tinha o glamour de ser personal. E aí, inclusive, foi uma uma das alunas dessa academia que não faziam nada. Chegava lá, fazia esteira, bicicleta. Nessa academia também tinha muitos aparatos estéticos, fazia isso. Ou seja, não trabalhava nada. Trabalhava um pouco de cardio e acabou. E ela me chamou e ela falou se eu não queria dar aula particular para ela, né? Que ela gostava muito de mim, mas ela não conseguia fazer aquelas aulas que eu dava lá. E aí eu fui, sem saber nada do que era isso. Eu ia para dar aula que eu estava acostumada a dar, né? Mas não sabia nem preço, não sabia nada, nada, nada. Para mim era tranquilo que eu falei, a aula que eu dou na academia pequena, né, que era bem focada, eu ia dar para essa pessoa. E eu adorei, né? Eu falei, achei o que eu quero fazer, porque uma pessoa, eu ia avaliar, né? Eu ia montar um treino para ela, eu ia ver evolução, ia mostrar para ela que ela ia conseguir o que ela pretendia comigo, que ela deu os objetivos dela e eu conseguiria atender. Eu
o que eu sabia era trabalhar, eu sabia dar aula, né? Então, eu adorei aquilo. E para ela foi sensacional. Eu falei, nossa, esse trabalho um a um aqui é maravilhoso. Encontrei o que eu quero, né? E para ela foi tão bom que ela me indicou para uma prima dela. E aí eu fui para a prima dela, no mesmo esquema, né? Falei, nossa, estou gostando desse negócio aqui. Estou gostando, esse um para um aqui tá do jeito que eu gosto, né? E aí eu tinha duas opções. Eu trabalhava ainda na academia pequena, trabalhava na academia grande e estava com 2 alunas, né, particulares. Com indicação para mais. Eu falei, o que fazer? Né? Tinha a opção de sair da academia pequena e sair da academia grande. Né? Academia grande ligado a status, a um outro mundo, né, com opções, gente com maior poder aquisitivo, né, que podiam, de repente, me levar para outros caminhos aí, mas a minha escolha foi pelo coração. Eu não estava feliz mais naquela grande rede, né? O status para mim já não valia a pena, não era um denominador comum lá na hora. O que eu estava bem na academia pequena, porque eu conseguia trabalhar daquela forma, e com né? Duas alunas particulares, que eu falei, opa, isso aqui vai render, eu vou continuar com, né? Esse meio aqui, esse caminho. E aí saí da academia grande. Imagina, né? O que eu ouvi de coisa. Você é louca, né? Aquela fila de profissionais querendo entrar, e eu lá dentro já estabilizada, né? E eu falei, não, vou sair. Isso aí, na época, até a gerente lá veio falar comigo. Eu falei, não estou feliz aqui. Não estou conseguindo mostrar o que eu sei, e isso está me incomodando. Então, eu vou vou ser feliz. E aí, eu consegui achar uma coisa aqui, ó. Você conhece? Não sei se você conhece esse autor aqui, ó. Conhece? Essa é a primeira edição do meu livro. Então, se você conhece esse cara aqui, você não tem noção do que esse livro me ajudou. Porque não existia muita coisa nessa época. É verdade, é real. Eu não sei se eu já te falei isso, mas o meu primeiro contrato saiu do seu livro. Eu usei por muitos anos os contratos de trabalho. Hoje a gente nem usa mais, né? Mas eu usei por muitos anos o seu contrato. As avaliações, hoje eu tenho software, mas o que existia naquela época de referência nada. de percentual? Aí eu até marquei aqui no livro, olha o que eu usava direto, ó. Essas tabelas, a gente ficava fazendo conta para fazer avaliação e entregar para um aluno a avaliação correta. Então eu tinha na minha cabeça aquela coisa, eu preciso avaliar, eu preciso conhecer meu aluno para poder, né, mostrar o treino correto, para ele ver a evolução, para ele saber que fazendo, né, os exercícios ele vai melhorar de alguma forma. Então, minha segunda gratidão aqui, ó, o teu livro me ajudou muito, 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 porque não tinha muita coisa na época. Mas é verdade, você sabe disso, não tinha muita coisa na época mesmo. E eu sempre fui atrás você sabe disso, de congresso, de atualizações, fitness, né? E nesse meio tempo, eu comecei a focar mais nessa coisa de personal, e no ano de 2000 eu montei meu estúdio, eu abri meu estúdio. Aí eu saí com muita dor no coração nas minhas academias pequenas, que eu dava aula, né? Mas eles me super apoiaram, e eu montei meu estúdio pequeno. Eu lembro muito de você, porque você fala muito isso, que o estúdio não precisa ter muita coisa, mas precisa ter um bom profissional lá, né? Você sempre fala isso nas suas palestras. Sim. E é exatamente isso. Meu estúdio era bem pequeno, eu já estava com uma agenda boa de alunos de personal, que eu falei, vou trazer meus alunos para o estúdio. Não veio nenhum, todos eu continuo indo na casa deles, do mesmo jeito que você também tem estúdio e vai para casa, né, dos alunos. Eles não quiseram perder a comodidade, né? Eu
ganhei novos alunos, lógico, né? Mas os que eu queria trazer, continuo indo na casa deles até hoje. Eu tenho alunos que fazem aula comigo de personal há 20 anos, né? Então, muitos eu não consegui trazer, mas eu consegui Ó, tem uma montar. menina aqui falando que você levava ela junto no Fitness Brasil. É, Li Cardoso. Deve ser parente seu é aí. minha filha. Ah, então não vale, pô. Vocês combinaram. Não, eu Brincadeira. levava ela no fitness, ela é nutricionista, né? Ah, legal. Eu Tô vendo aqui, levava tá ela escrito na. Eu não nutricionista. estou nem lendo aqui, porque se eu parar para ler, eu Não, não, perco. eu também não, eu tô prestando atenção em você, depois eu vou até agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. Mas continua a Porque sua história. senão eu perco o fio da meada. Mas minha filha É. levava no Fitness Brasil. Eu fui em todos, aquela coisa, fui em todos os fitness, né? Então, hoje o meu foco já são os congressos de personal, né? Uhum. Mas na área de fitness eu sempre fui muito ligada, né? E aí eu consegui fazer quando eu montei o estúdio, uma coisa que eu sempre gostei, que foi dar aula coletiva para pequeno grupo, né? Grupo Sim, pequeno, que pudessem ter o meu lado de personal na vida deles também. Como legal. um método Fafitness de ser, como as meninas me chamam, meu estúdio é só para mulheres, que em cima de uma aula generalizada, que eu montasse lá com um grupamento muscular específico, eu conhecendo cada uma, né? Um grupinho pequeno você consegue fazer isso. Eu tinha 7 Uhum. pessoas na minha aula. E aí, eu sabendo o que cada uma tinha de restrição, dentro de uma aula generalizada, vamos supor um agachamento. Falava, fulana faz assim, fulana faz assim, fulana faz assim, e vamos embora. Entendeu? Então, foi uma coisa que deu muito certo, né? Porque as pessoas vinham para mim já sabendo que elas seriam capazes de fazer uma aula. Ai, a Vera, que minha aluna, me chama de personal vida, ela não me chama de personal trainer, chama de personal vida. Legal. Elas sabiam que elas poderiam fazer, né, o exercício, porque eu ia respeitar a individualidade biológica dela. Eu sabia o que eu podia passar para ela. Ela sabia que ela não se adequava, as alunas que vinham para mim eram aquelas que não se adequavam ao formato de academia comum. Não se Sim. adequavam, E as pessoas, né? elas não. Eu vejo assim, hoje você tem pessoas que se adaptam a vários tipos de negócio, vários tipos de espaço, vamos dizer assim. E a gente precisa entender isso e respeitar isso. Quando nós profissionais entendemos, fica muito mais fácil da gente lidar com isso. E a grande dificuldade hoje está justamente em entender, porque eu vejo que alguns colegas ainda eles não conseguem entender e perceber isso, o que torna muito difícil esse relacionamento profissional-cliente, porque, na verdade, depois de um certo tempo, não é mais cliente, não é mais profissional. A gente vira amigo. Vira, embora a gente saiba direcionar e dividir muito bem isso, separar, mas existe um relacionamento muito maior. E quando acontece isso, além de todos os benefícios que uma atividade física traz, existe também um sentimento muito bom que você passa para a pessoa. Porque ela sabe que você não está ali simplesmente por estar. Você está ali porque você se importa com ela. Você está ali porque você gosta dela. Você está ali porque você gosta do que você faz. Então, isso cria uma energia tão boa que uma simples aula se transforma numa magia muito grande. E eu entendo que isso faz a diferença. E eu venho acompanhando o teu trabalho e eu percebo assim, o carinho que as pessoas têm por você. Eu percebo assim, todo esse relacionamento que você criou junto com os teus clientes. Porque o que a gente está vendo hoje na mídia é muita mentirada. O que eu vejo muito hoje em Instagram, mídia social de escambau, é muita mentirada. Sabe? A vida não é desse jeito que as pessoas estão mostrando. Às vezes, o que se mostra não é o que a gente está querendo. O que a gente quer mesmo é que as pessoas saibam que a gente está preocupada com elas. E mais do que nunca, agora. E eu vou até aproveitar essa sequência aqui. Eu queria saber o que você tem gostado de fazer hoje que antes você não fazia. Bom,
Eu acho que quando as coisas estão muito perto de você, né, estão fáceis lá, você acaba não dando muito valor, né? Então, Sim. tem algumas coisas que eu voltei a fazer porque eu estava sozinha aqui, né, sem me ajudante, sem nada. Uma delas foi Uhum. voltar a cozinhar, coisa que eu Ixi, não fazia e eu amo fazer. Eu não fazia mais porque não dava tempo, né? Foi uma das coisas que eu voltei a fazer que eu não estava fazendo mais. Retomei alguns livros parados. Uma coisa que eu não fazia antes, que era assistir lives. Eu não fazia isso, eu não tinha quase tempo de entrar muito nas redes sociais. Lógico que eu estou escolhendo a dedo, mas eu estou aprendendo muito, 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 muito com as lives que eu estou assistindo, né? Outra coisa que eu não fazia, porque eu sou das antigas, eu preciso do papel do livro para ler, né? Aquela coisa, são dois, né? 38 anos, né, Luiz? Meu, você vai ver meus cadernos aqui. 38 anos, né? A gente tem de idade aqui, né? Então a gente é da época do livro. Mas uma coisa que eu me permiti fazer e até gostei, estou fazendo, uma coisa que eu não fazia, é ler e-book. Eu já li vários e-books bons que estão disponíveis aí, gratuitos, Uhum. né? Até para essa meninada que está aí começando, aproveitem, né? As lives, aproveitem esses e-books. Comprei uns outros também que são super baratos, acessíveis e dá para Sim. fazer, né? Ontem até te mandei o negócio lá da PUC, né? Cursos online. Uhum. Jamais eu fiz. Eu preciso da presença, você sabe disso, né? A gente está sempre Sim, junto aí sim. em congressos, né? Eu gosto daquela coisa. Coisa online não era, né? Comigo. Uhum. E eu tenho feito cursos excelentes, né? Então você vê algumas coisas que você não fazia antes, está fazendo agora, é possível fazer, né? Sim. Não Não, o é? curso online, ele é legal. Eu acho que o curso online, bem estruturado, com tema bem definido, e assim, sem muita enrolation, pô, ele é legal. Eu recomendo, inclusive. Só que tem que entender assim, curso online, cursos presenciais, são formas diferentes de você se atualizar. Um complementa o outro. É que antes só existia o presencial. O Sim, online agora, ele é um complemento, tá? Então, como eu falei, se tiver um assunto bem fixo, com sabe, bem estruturado, vai numa boa. Eu mesmo também estou fazendo muito, estou assistindo muitas lives, muitos cursos, lendo muitos livros de papel e também e-books. de papel. Enfim, não tem como, não tem. Esse isolamento social, ele está sendo muito bom porque, de uma certa forma, ele está mudando a nossa maneira de agir, até com nós mesmos. Eu falo isso Sim. porque, assim, tem muitas coisas que eu estava fazendo que agora eu vou pensar duas vezes em voltar a fazer. Aquela coisa de ficar atropelado, sabe? De querer fazer um monte de coisa e tal. Não, não. O gestão de tempo voltou de novo. Então a gente separa o tempo. Olha, eu vou fazer um pouquinho isso aqui. Quando eu terminar, eu faço outro. Porque, assim, a minha cabeça ela borbulha de ideias, né? Então toda hora a minha cabeça está assim, ó, fazendo milhões de coisas e eu querendo. E Eu aí a sei gente bem o que vai é anotando. isso. Então, a gente vai anotando, vai pensando e tal. Mas eu entendo, e você também já percebeu isso, né? Que agora, essa parada dessas 8 semanas, elas estão sendo muito importantes para que a gente possa se reorganizar em termos de como oferecer melhor o nosso serviço, como a gente vai poder trabalhar daqui para frente. Será que a quantidade vai ser melhor do que aquela coisa assim de dar milhões de aulas vai ser melhor do que não? Eu entendo que não. Eu acho que agora vamos ser um pouco mais específicos. Outra coisa, nós descobrimos que quando a gente tem tempo para a gente consegue aproveitar melhor, produz Sim, melhor. Por exemplo, agora, se antes a gente tinha 1 hora de almoço, agora você tem 1 hora e meia, 2. Então você degusta aquilo, você conversa com as pessoas, né? Então mudou muita coisa. E aí eu queria saber quais foram as mudanças profissionais no seu modelo de negócio. O que que você fez aí para mudar já nesse isolamento? O que que você inventou? Porque então, presencial tá quase não está preparado? tendo.
Vamos! Quero saber. Então, a mudança foi total, né, Luiz? De presencial para digital. Total. A mudança Uhum. foi brusca, né? E como todo mundo, né, aquela paralisada geral, tipo, o que que eu vou fazer, né? Como que vai ser? No Então, primeiro momento a gente teve aquela paralisia geral, depois já começamos a mobilizar. Aqueles que começaram a mobilizar mais cedo, melhor, que foi o teu é, caso. foi meu caso. Eu não tive muito tempo, na realidade, para pensar em tudo isso, né? Uhum. Saiu o decreto numa terça-feira, e aí, na quarta-feira dessa semana, eu teria até sexta para continuar trabalhando normal, e segunda já ia fechar, né? E aí eu tive uma sacada assim, eu falei, não vou esperar até segunda, não vou esperar, eu tenho que agir. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, eu tenho, é assim, ó, os grupos de alunos que eu tenho no estúdio, todos têm o grupo de WhatsApp correspondente aos horários de aula, né? Sim. Então, o que eu fiz? Eu entrei nos grupos e falei: venham buscar os pesos. Eu disponibilizei pesos, cargas que esse pessoal está acostumado a trabalhar. A gente trabalha bastante com carga Uhum. e peso livre, né? E aí eu fiz uma divisão maluca lá, consegui atender todo mundo. Eu tenho bastante coisa aqui no estúdio e consegui atender e falei: pessoal, vem buscar. Mas fala o que vai acontecer. Eu falei: não sei o que vai acontecer. Eu vou pensar, eu vou ter esse final de semana para pensar, né? Eu não sabia realmente o que ia acontecer, o que eu ia fazer, mas o que eu sabia é que não podia deixar esse pessoal na mão, né? Sim. Os meus alunos de personal, né, um a um, eu continuei ao vivo. Então não tinha muita diferença, porque o treino ao vivo eu já fazia, já fiz muitas vezes com alunos que mudaram, enfim, que não podiam me ter presencialmente, dava para mim é tranquilo. A aula ao vivo, você está lá, você conhece teu aluno, você vai continuar a dar uma aula normal. Mas os grupos me preocupavam, né? Eu falei, como é que eu vou fazer com esse pessoal? Então, no primeiro momento, eu dividi as cargas lá e falei para as meninas, ó, a gente vai ter de quarta a sábado para vir pegar o material de vocês. Aí eu organizei tudo e fiquei que nem uma louca distribuindo carga para todo mundo. As que não podiam pegar, eu ia levar, né? Levei para alguns de personal também que não tinham nada e organizando horário, porque já estava na cabeça que não podia ter aglomeração, né? Então foi Uhum. assim, eu não consegui pensar em nada, para ser sincero, de quarta a sábado. Eu fiquei entregando esse material para o pessoal, né? Me Legal. organizando para isso. No sábado e domingo eu pirei, Luiz. Eu pirei, porque eu falei, o que eu vou fazer? Vídeo, eu nunca gravei uma aula na minha vida. Já dei aula ao vivo, mas nunca gravei, nunca, né? Eu falei, o que que eu vou fazer? As meninas já estavam tudo com carga, só faltava eu saber o que eu iria fazer, né? Coisa fácil, você vê que não era nada complicado. Você mesmo sabe minha relação com vídeo. Eu tenho boa relação com foto, mas vídeo, né? Você sabe que o negócio pega, né? Vídeo pega. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E aí eu peguei sábado, comigo, domingo, comecei a procurar pela internet plataformas, ver o que eu ia fazer, qual a melhor forma, estudar, né? Se eu ia fazer no horário que elas estavam acostumadas a fazer aula, se eu ia entrar com uma live. Eu comecei a estudar a melhor forma. E aí o que eu vi falando com uma e com outra era que a rotina delas também mudou, né? Porque elas estavam com filhos em casa, com marido em casa, trabalhando em casa. Então, não ia ter como fixar um horário e falar, olha, a gente vai fazer, porque eu ia atender três, quatro, mas as outras não. E meu objetivo era atender todo mundo. Eu falei, eu não quero isso, atender poucos e não atender o resto. Ou é todo mundo, ou é Sim. ninguém, né? Então, a melhor forma ia ser o quê? Eu criar coragem e gravar vídeos, né? Eu ter uma relação melhor com o vídeo, né? E aí eu achei uma plataforma do YouTube de maneira privada,
né? Porque eu tô lá, me inscrevi no YouTube, tudo, mas tá de maneira privada, você não vê nenhum vídeo. Então, eu montava os vídeos, achei uma forma também, depois de ficar gravando e apagando durante umas 8 horas seguidas, uma forma de gravar uma aula sequenciada, desde o começo, aquecimento, prévio alongamento, parte principal e a volta calma, em sequências, para que eles não ficassem voltando toda hora. Então, dividi em sequências e mostrava os movimentos, tá, os exercícios, com todo o cuidado que eu fazia a aula. O meu objetivo não era jogar lá, olha, vocês vão fazer esse exercício hoje, exercício amanhã, não. Era ser a aula que elas estavam acostumadas a ter comigo. Com Legal. todas as limitações que cada uma tinha, né, daquele esquema que eu te falei, até do agachamento. Então, ó, vai ter adaptações, 1, 2 e 3. Eu dava um exercício, adaptação, tá. Então, os vídeos foram todos pensados nesse sentido, de fazer as adaptações também para que elas sentissem lá que estavam sendo amparadas da mesma forma que o presencial. Sim. Né? Então, Sim. quando eu achei a plataforma do YouTube, eu falei, nossa, essa daí vai dar, né? Porque eles jogavam lá e com o link eu passava para elas. Aí uma sacada, assim, muito legal, que eu acho que serve de exemplo aí para quem quiser seguir, porque deu muito certo, eu juntei todos os WhatsApps das minhas alunas num grupo só. Fiz um Legal. grupão com todas as turmas, né? Então, porque assim, você imagina, todas as turmas aqui são pessoas que estão há muito tempo comigo. E dessas turmas, cada um tem sua tribo, né? Então, vinha aqui, era aquela coisa de estar unidas, né? De uma saber da vida da outra, e de repente você vai estar na sua casa, com celular, sem as colegas em volta, que acabavam animando, como é que vai fazer? Então, essa sacada do WhatsApp, eu coloquei algumas regras, né? Que eu não queria nada lá que não fosse relacionado às aulas, que por lá eu ia passar as aulas, e o que eu queria de retorno é que elas me mandassem fotos para comprovar que elas estavam fazendo, vídeos, me dar o feedback da aula, o que elas estavam achando, quais as dificuldades, para que eu melhorasse, né? Legal. Boa ideia. E deu super certo, né? Os meus primeiros vídeos estão horríveis, né? Eu olho hoje. Mas o importante é que você fez. Isso que eu acho que é legal. As pessoas têm que Sim, entender que não tem um perfeccionismo. O que tem que ter é você fazer. Todo mundo vai entender. Veja só, a gente não tá. Você não tem o hábito de fazer isso. Eu mesmo. Nossa, todo começo é difícil. Até você dominar uma ferramenta, até você dominar toda aquela técnica para você poder fazer, é difícil. A primeira live, tá até o Jorge aqui, ó. O Jorge está aqui. A primeira live que eu fiz com o Jorge, meu celular caiu, ele travou, sabe? Eu não sabia para onde olhava. É normal, é normal. E hoje, assim, a gente tem que ir se adaptando. Errou, mas pelo menos está fazendo. sim. Aliás, eu vou até pedir uma coisa para vocês. Vai tirando umas fotos minhas da Fátima aí, porque toda vez que eu aperto aqui, isso aqui ainda não dominei, tá bom? Tira umas fotos minhas dela aí, ó, e manda, porque depois eu vou repostar nos stories, tá bom? Por isso que eu vou começar a sorrir mais Ó, já agora. tirei do Luiz. Mas é legal isso. Isso foi uma grande sacada. Então, Isso é sabe o que uma coisa acontece? legal porque você se superou nesse sentido. Mas continua que a história tá boa. Então. E aí, o que eu fiz? Né? Eu estava falando que os vídeos são horríveis, assim. No domingo, o que eu fiz antes de começar isso tudo, né? No domingo à noite, minhas alunas estão aí, que elas vão confirmar. Domingo à noite, eu gravei um vídeo para falar da minha dificuldade. Eu abri meu coração, fui super sincera. Falei, olha, eu tenho uma dificuldade com vídeo, né? Eu nunca fiz isso, mas eu vou tentar fazer o melhor para vocês. Só que vocês precisam estar comigo. Eu preciso desse feedback, eu preciso que vocês façam comigo e me ajudem, né, a melhorar. Mas eu não sei como fazer. Eu vou tentar porque a gente está junto nessa, né? E Uhum. por todos os motivos vocês têm que continuar, né? E aí, esse meu vídeo, Luiz, o rosto, ele tá completamente marcado
pelo desespero, sabe? Não, porque o conhecimento técnico você tem. O que está faltando é você só dominar a tecnologia, que é do Não, gravar. assim, Mas a esse técnica vídeo que você eu tem. passei, esse vídeo que eu passei para elas antes de É, passar foi a mensagem que eu passei para elas antes de entendi. começar os vídeos, sabe? Se eu sou aluna, eu falo, meu Deus, com esse ânimo aí que tá essa pessoa, porque foi no domingo à noite, eu tinha passado o final de semana, né, sem saber muito bem o que fazer. E aí todas, né, falaram, não, vamos embora, né? Vamos embora. E aí eu comecei essa primeira semana até sem carga, né? Por conta de todas as adaptações que a gente precisava fazer, eu precisava desse feedback. E aí a sacada desse grupo foi sensacional, porque aí, lógico que várias tiveram dificuldades, né, de começar, mas aí o retorno em foto, em vídeo, falando, pô, Fá, que legal, nossa, suei pra caramba, nossa, a aula foi 10. Aí quem não estava fazendo, falou, opa, por que eu não vou tentar? Né? Eu É, vou lógico. tentar, É. vou fazer. E aí começou uma coisa louca, sabe? Porque foi sendo engajado, elas foram entrando e deu super certo. Com os meus alunos de personal, você sabe que eu tenho um aluno querido de Parkinson, né? Aham. Então, uma dica para quem não tem como fazer, né? Não tem como fazer nenhuma aula ao vivo, é meio difícil. Nem o cuidador dele estava indo com ele. E aí eu liguei, falei com a esposa dele, eu mandei vídeo, eu mandei fotos com exercício, conversava com ele por telefone, conversa até hoje. Não, você lembra, né? Aquele exercício tal, tal, tal. Ele falou, lembro. Não, você não vai ficar parado, né? Ele falou, imagina, não vou voltar para a cama, né? Que era o estado que eu encontrei ele. Então, até os meus alunos de personal, eu consegui que ficassem comigo ali junto, né? Porque eu investi nesse relacionamento que a gente tinha antes, era prévio, né? Não foi agora, né? Um relacionamento prévio. E com o pessoal dos grupos, esse engajamento de fotos e filmagem foi uma coisa que me deu um feedback muito grande. Legal. E, inclusive, nas coisas que deram errado, porque eu tenho um grupo sério, eu tenho um grupo de Pilates também, que era diferente, separado desse Uhum. grupo de local, e uma das alunas, em uma aula que eu dei de Pilates, ela falou assim, Fá, não usa mais essa calça que você usou hoje, essa calça preta, porque a gente não conseguia ver direito os movimentos. Puta, foi uma puta Legal. sacada. Eu falei, não É, uso mais, né? Então, assim, a gente precisa desse feedback para cada vez melhorar mais, né? sim, concordo. Não, Porque, né? assim, às vezes a gente está fazendo uma coisa, mas quem está vendo, ele está tendo uma outra percepção. Então, é interessante a gente ter esse feedback. Quando você tem esse feedback, você vai aprimorando, e aí você vai acrescentando. Porque a gente tem que entender que no começo desse isolamento social, cabo de vassoura, saquinho de Sim, arroz, essas coisas funcionou bem. Só que agora todo mundo já está de saco cheio. Não tem mais verdade. paciência. E muita gente que estava fazendo alguma coisa já não está mais querendo fazer. Fica a maior parte do tempo comendo, bebendo. Meu, o que tem de gente bebendo é algo assim Verdade. impressionante. A comida, então, ou seja, comer e beber e ficar sentado assistindo alguma coisa é o que está valendo. Então, esse feedback é legal porque você consegue estimular as pessoas a fazer alguma coisa. Não que elas vão deixar de comer e beber. É que elas Sim, não estão te, sim. não que elas não estão te mandando essas fotos. Mas, É, mas, mas eu tenho verdade. certeza que pelo menos elas estão fazendo alguma coisa e isso está ajudando muito elas. E que Sim, nem aqui deixa a eu... Vera Rogato falou, uma puxando a outra, e aí foi encorajando. É isso aí, Vera, eu acho que é legal. Assim, Que ela tá falando que eu coloca o nosso logo telefonava e na mandava... parede, olha lá, e vamos embora. Então, é muito bom isso, né? E assim, o que assim, eles têm Posso só dito para você? complementar isso aqui? Fala, complemento, Só complemento. complementar? Então, que eu estava falando desse grupo, para quem tem esse tipo de... O que foi que você está rindo aí, Luiz?
Ellen diz que o marido dela denigre ela. É um casal que eu tenho de personal, que ele fica, você falou de foto de comida, ele fica me mandando as fotos do que ela come, e eu ataco no treino depois, é por isso. Uma coisa legal, que é desse feedback que eu falei do grupo, quem puder usar, usa, porque o retorno é muito legal. O que eu fazia? Eu mudei até um toque do meu celular para esse grupo, porque a cada foto ou mensagem recebida desse grupo, eu respondo, Luiz. Legal. Ninguém fica sem resposta de quem fez, quem não fez, da foto mandada. E outra coisa legal é que eu observo quem não está interagindo. Então, eu tenho uma lista com todos os alunos lá, e quem não está interagindo, eu vou anotando o nome. E aí, o que eu faço? Eu ligo. Escuta, por que você não está fazendo aula? Ai, Fá, não sei o que, não tenho tempo. Não, vamos arrumar tempo. Como que está o teu dia a dia? Qual que é o teu tempo? Tempo? Não, você vai fazer mais cedo. Não, e o pessoal tem medo. Quem está de aluno aí pode falar, eles têm medo de mim. Eles sabem que eu pego no pé. Fala, a Vera mesmo, ela fala, nossa, às vezes eu quero me boicotar e eu ouço a sua voz. Vai lá fazer, vai lá fazer, vai lá fazer. Então, isso foi muito legal. Às vezes a pessoa está desanimada, você liga, você conversa, você tenta ajustar para mostrar para ela que se ela encontrar um melhor horário, ela vai sentir bem para todo o resto, né? E outra coisa que eu acho importante falar é quando você oferece mais do que um aluno está esperando, é uma sensação indescritível, porque eu recebi alguns relatos de ansiedade. Então, o que eu fiz? Eu fiz um vídeo trabalhando a respiração, induzindo a meditação para melhorar esse lance todo de ansiedade. Entreguei para elas. Aí, em seguida, eu ouvi, eu estou trabalhando em home office, eu estou com muita dor cervical, meus ombros tensionam. Eu mandei um vídeo de alongamento, aquecimento, relaxamento para cervical e para os ombros. E depois reclamaram para mim também de dores lombares. Eu fui lá, fiz um vídeo e fiz um alongamento para lombar e mandei. Então, você acaba mandando mais coisas que o seu aluno está esperando. Entendeu? Isso é bom. Então, Isso é bom. Essa é a sacada. Não tem Eu outra acho que sacada. isso é bom. Eu acho que isso é muito importante. E eu estou vendo aqui pelos comentários aqui, tem um fã-clube legal aqui. Eu acho que você combinou com o pessoal. Ela combinou, se a semana não tem aula, aí vocês ficavam aqui na live. Qual foi o lance aí, pessoal? Não, eu mandei para todos os meus grupos de alunos. Não, mas tem muita gente tem um fã-clube. Mas é legal isso, é bom esse carinho. É bom esse carinho, é legal. E eu entendo isso e parabenizo você por isso. Tanto que eu estou vendo aqui pelas mensagens aqui que está chegando, a maneira como as pessoas estão repostando, então é muito legal. Sem falar aqui, ó, que a Fabi lá de Cuiabá já mandou um baita beijão para você aí, ela e o Jorge, né? Já estão aqui É linda. Estão aqui mandando ver aqui. E aí eu vejo assim, isso é legal porque você está mostrando que é real. Você criou uma forma, no meio dessa crise, né? Você desenvolveu uma forma de fazer com que as pessoas elas não ficassem acomodadas e, ao mesmo tempo, você criou uma opção para elas, né? Então, eu entendo que realmente hoje tem milhões de plataformas, tem milhões de maneiras de você acessar as pessoas, mas aquilo que você tinha em mãos, você soube usar, está sabendo usar e deu super certo. A questão é, quando acabar essa crise, eu creio que isso pode até continuar para algumas situações, principalmente pessoas que estão morando em outros lugares, em outros estados, de repente até em outro país, e que queira continuar fazendo as suas aulas. Eu acho que você deve continuar, porque isso é uma coisa muito, muito louvável, uma coisa muito boa, né? E eu gostei muito disso. É legal esse insight que você deu, porque isso é uma superação, é você
ter o primeiro momento ficar paralisada, mas depois você fala, não, peraí, vamos lá, porque não é assim. É que nem eu falei, a parte técnica você sabe muito bem. Tecnologia, para quem viu o computador existir, surgir, é mais difícil, porque demora um pouco mais, mas a gente faz. A gente vai lá, a gente faz, a gente consegue. E eu queria saber aqui, para a gente poder quase já encerrar, quais são as suas perspectivas futuras? O futuro aí, Olha, com relação a Luiz, isso. isso realmente, tudo que aconteceu foi uma surpresa muito grande para mim. Eu me superei realmente, acho que a palavra da vez é resiliência, né? Porque Uhum, sob pressão, você tem os obstáculos aí que você tem que ultrapassar e não tem outra forma a não ser se adaptar. Não existe outra forma, né? Eu acho que quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa. Então, sim. a gente tem que ir atrás. E minhas perspectivas para relação à abertura do estúdio, então, esse esquema de limpeza eu sempre tive, minhas alunas estão aí, elas podem falar, sempre Uhum, existiu, né? Estúdio pequeno é mais fácil da gente sim. manter esses níveis de limpeza, tal, adequar isso daí para mim não é o problema. Quanto a essa parte digital, nas aulas online, com tudo isso que aconteceu, além de eu conseguir manter os meus alunos comigo, com essa conexão que eu acho que se tornou mais forte ainda, com Sim. certeza, né, nossa relação se manteve mais forte, a gente está bem unidas com isso. Eu resgatei algumas ex-alunas que estavam fora do país. Eu tenho aluna hoje de Houston, outra que está em Londres, eu tenho uma que está em Minas, e eu recebi, né, propostas e estou com mais 7 alunos aqui de São Paulo. Então, eu estou com 11 alunos a mais nessa época de crise, né? Quero ex-alunas que eu tenho uma, inclusive, que falava para mim o tempo, ela sempre me pediu para fazer alguma, não aula ao vivo, porque a gente não conseguia achar um horário, né? Mas que Uhum. fizesse uma aula, um treinamento online para ela. Eu falava, não vai dar certo isso. Eu preciso te ver fazendo, não sei o quê. E porque mesmo, tudo que eu faço na minha vida e fiz até hoje é planejado, né? Então, eu queria ter tempo para planejar alguma coisa para poder passar. Eu falava, não tenho tempo para fazer isso. Né? E agora ela voltou e falou, tá vendo? Agora você arrumou um tempo para mim, né? Agora você consegue arrumar um tempo para fazer. Porque, né, por meio dessas adversidades, eu acabei arrumando uma forma que deu certo e eu estou atingindo ex-alunas que queriam já estar comigo e não estavam, né? Então, eu tenho uma perspectiva, assim, de estudar mais sobre o tema, porque deve haver alguma forma mais fácil do que essa que eu faço, que é muito difícil, né? Me pega muito tempo, mas eu quero continuar assim, porque é a forma de atender as pessoas que me querem por perto, né? Que eu sei que eu posso ajudar de forma online, né? Então eu tenho boas perspectivas assim de um futuro Legal. próximo aí. Eu vou ser bem sincero para você. Eu até agora não descobri formas mais fáceis, não. Ontem eu até fiz uma postagem lá no meu Instagram de 4 formas que você tem de atendimento. Então, você tem o online, ao vivo, aquele que você grava a aula e manda, e são as 2 formas hoje que eu mais encontro, né? E eu não vejo muita diferença. E a dificuldade é justamente essa. Você, como ninguém tem uma estrutura de gravação, então isso se torna mais difícil, porque você é o editor, você é o cara que faz o exercício, você é o cara que grava, você é o cara que via, edita, então assim vai indo. Sim, Então é um pouco mais difícil, eu não vejo muita mudança. E o mais legal disso tudo é que, assim, hoje, quando todo mundo fala, treino online, é um bicho de 7 cabeças. Realmente, para quem nunca fez, é um bicho de 7 cabeças até o primeiro momento que você vai lá e faz. Agora, a estrutura é que eu vejo hoje que seja a grande dificuldade. Então, quando a gente escuta muitas pessoas falando, treino online, nós não estamos preparados para atender muitas pessoas. Até um certo X de pessoas, sim. Mas o mais interessante entre a quantidade e tudo mais é quando essas pessoas entendem que aquilo que você está fazendo
de certa forma, ela vai conseguir fazer e ela vai conseguir os resultados e vai suprir as expectativas dela, que nem você falou. Então, isso é uma coisa que é muito legal. Mas deixa eu abrir um parênteses aí, lógico. Luiz. Eu acho assim, uma coisa que, para poder agregar aí os que estão, os novatos, né, da área, você só consegue fazer alguma coisa se você tiver muitas ferramentas para fazer. Tá? Eu não acredito, nunca acreditei em metodologia única, eu acho que a gente tem que agregar tudo que você tiver de conhecimento para poder ofertar o melhor aí, você tem que ter muitas ferramentas, e nessa hora, né, da pandemia que você vê mesmo o que você pode separar o joio do trigo aí, né? Quem é o profissional que você pode montar, quem sabe. E a criatividade é uma coisa que já era, né, uma vertente em mim, né, porque eu nunca gostei daquela coisa de mesmice, né, eu sempre fui inquieta, meus alunos sabem muito bem isso, para mim, onde essa mulher tira essas coisas da cabeça, né, porque eu estou sempre inventando alguma coisa diferente, e as coisas que eu usava aqui de acessórios, eu adaptei para que elas pudessem usar em casa, então falei, hoje a aula é de slide sem o slide, bota a meia no pé e vamos lá fazer o slide. Né? Então, o step sem o step, demarquei lá com fita crepe step, vamos fazer uma aula de step. Né? Escadinha de agilidade, com fita crepe eu demarquei lá a escadinha de agilidade, dei... até as meninas falaram assim, isso aí não é uma escadinha, é um escadão, né? A aula que eu passei. Não, mas é legal essa criatividade, a criatividade nesse ponto é legal. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente vai ter que terminar, já vai acabar aqui, já está aparecendo aqui que falta pouco. E o que é mais legal disso tudo é que a gente tem aqui uma história real, uma história verdadeira, onde vocês puderam acompanhar aqui vários depoimentos aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até agora, porque isso aqui é o real, isso aqui é o verdadeiro, isso aqui não é a mentira, isso aqui é o que realmente está acontecendo, isso aqui é uma história de superação. Aqueles que não seguem a Fátima, o Instagram dela é Fati_personal. Vale a pena. Vocês vão ver um monte de foto dela, um monte de histórias. E olha, parabéns de verdade por essa baita superação, por essa contribuição. E eu quero que os outros colegas, assim, de uma maneira geral, aproveitem essa tua história e não fique achando que é uma coisa muito difícil. Não, não é. Até você fazer, tá? Então, ó, segue um coração aqui para você e para os seus alunos e eu deixo você encerrar essa live da maneira que você quiser. E não esqueça de mandar as fotos para mim, que eu quero postar. Minha gratidão, né, Luiz, de estar aqui dividindo com você um espaço tão generoso, né, na sua vida aí, para abrir a oportunidade para as pessoas que não são conhecidas aí. E a minha história realmente, ela é de superação, mas é de muito estudo. Se eu posso deixar alguma mensagem para quem está começando agora, ou quem já está na área e acha que não precisa aprender nada, está completamente enganado, né? A gente continua, apesar dos 38 anos, né, Luiz? A gente continua estudando, indo a congressos, né? E se aperfeiçoar, cada vez mais se aperfeiçoando para poder entregar o melhor. Então, hoje, nessa pandemia, a gente pode ver que os que têm mais conhecimento é os que estão aí de forma contínua, sem parar. E é isso que eu tenho para falar. E muito, muito, muito obrigado a você, a todas as minhas alunas, meus alunos que me acompanharam aí, que eu tenho um fã-clube mesmo, a gente tem uma relação muito forte, eu sempre tive, assim como você também tem com seus alunos, né? E é isso que a gente faz, transformar vidas, é isso que eu amo fazer, transformar vidas. Com certeza. Olha, adorei, foi um bate-papo bem legal, bem gostoso. Gente, esse bate-papo aqui vai ficar aqui nos stories ao vivo, no GTV, depois ele vai para o YouTube, eu mando o link aí e vocês podem continuar assistindo e tudo mais, tá bom? Um beijo. Obrigada, vai Luiz. encerrar aqui, ó. Tchau, gente. Não esquece de mandar a foto, hein?
Muito Tchau. obrigado, Chega pai. pertinho Muito para eu tirar obrigado uma mesmo. foto. Chega pertinho. É. Aê! Valeu, Tchau, Luiz. Muito gente. obrigado. Valeu, muito obrigado mesmo. Valeu. Tchau, Orgulho gente. imenso ter você como meu amigo, viu? É nóis. É nóis.